Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2023, sobre o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje, queridos, é a lição de número 10, e ela tem por título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E para essa lição, o texto áureo está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo de número 16, onde diz: Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A verdade prática diz assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 18. E diz assim: E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Queridos, os objetivos dessa lição são refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos, e terceiro, despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Preste bem atenção o que nós temos nessa lição. O que nós temos aqui é um significado que nos impulsiona a entendermos a relação do homem exterior com o homem interior. E nós podemos pegar, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, que a princípio, a vida do apóstolo Paulo vai nos mostrar que crentes fiéis e obedientes ao Senhor também passam por muitas provações e aflições. Não é, irmãos? A nossa intimidade e a nossa proximidade com Deus não impede que nós passamos por provações e aflições nessa vida. E o apóstolo Paulo, nesse sentido, ele nos deixou um grande exemplo de como permanecermos firmes em Cristo, mesmo diante, né, o sofrimento, mesmo diante as aflições e provações desse mundo. E aí nós podemos falar, baseado nisso, que o cristão, nós como cristãos, nós precisamos amadurecer na fé. E para isso, um dos meios utilizados por Deus são as adversidades, não é? Para nos conduzir ao caminho do crescimento espiritual. E aqui, irmãos, é importante eu deixar uma observação para vocês. Não quer dizer que o crente só vai crescer se ele passar por provação espiritual, por adversidade. Não. O crente cresce lendo a Bíblia,
o crente cresce orando, né? Em resumo, o crente cresce se aproximando de Deus. Agora, também o crente cresce durante as adversidades. Por quê? Porque durante as adversidades, ele vai entender que a alegria, ou seja, que o que está no interior dele, né, as adversidades, elas podem corromper e deteriorar o homem exterior. Mas o homem interior, né, o homem interior, ele não se corrompe. Eu sempre tenho em minha memória o exemplo de uma irmã de avançada idade que eu visitei com um grupo de jovens, na época que eu era líder de jovens, há muitos anos atrás. E essa irmã, ela estava no hospital, e eu cheguei lá e eu disse: ô irmã, que pena que a senhora está nessa situação no hospital, tal, mas nós viemos aqui orar pela senhora, mostrar como a senhora é importante. Ela disse: mas espera aí, você disse que pena de mim? Eu que tenho pena de vocês, porque vocês não tiveram a honra que eu tive de ganhar uma alma para Jesus. Aí ela contou: eu vim para cá doente e tal, mas cantei um hino da harpa e a pessoa que estava do meu lado aceitou Jesus e no outro dia morreu. Ou seja, elas cumpriram minha missão. Você observava que aquela irmã estava muito doente, dali ela não voltou mais para casa, dali Jesus levou ela, mas o que ela tinha interior dela, a alegria que habitava no coração dela, era capaz de se sobressair, digamos assim, frente às aflições e às provações que ela estava vivendo no hospital, frente à dor da enfermidade. Então, sempre que eu lembro desse assunto, eu lembro do testemunho daquela irmã, porque é um exemplo que eu vi com meus próprios olhos, eu vi outros, mas esse é um deles. A pessoa no leito, sofrendo com dor, mas feliz porque tinha Jesus na vida dela. Então, queridos, as adversidades externas, elas são uma realidade incontestável. E a Bíblia Sagrada nos diz: no mundo tereis aflições. Não é? No mundo tereis aflições. A Bíblia não promete bonança. Agora, apesar das adversidades externas, por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior da sua vida. Não é? É o que aquela irmã passou, por exemplo. Então, não obstante a isso, durante a nossa existência, o corpo mortal sempre, né, irmãos, estará sujeito às adversidades dessa vida. Então, nessa lição, nós vamos ver que o sofrimento do homem exterior, né, veremos o sofrimento do homem exterior, também o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar nossa vida espiritual. Então, a finalidade aqui, né, é mostrar que o crente espiritualmente renovado, ou seja, aquele que tem uma comunhão, uma vida de comunhão com Deus, ele pode sim resistir a qualquer ataque das trevas nesse mundo. Né, irmãos? Ele pode resistir. Então, nessa lição, eu quero fazer uma distinção entre homem interior e exterior, também pontuar o significado do sofrimento conforme a teologia do apóstolo Paulo apresentada em 2 Coríntios, no capítulo que nós lemos, mostrar as causas pelas quais nós sofremos, não é? Além de indicar a perspectiva paulina sobre o consolo, a alegria em meio ao sofrimento, e também mostrar como manter uma renovação cotidiana do homem interior. Será que isso é possível? Claro que isso é possível, tá certo? Mostrar como manter essa renovação cotidiana. Então, primeiro, vamos atentar ali a definição de homem interior e de homem exterior. Então, segundo Kistemaker, ele diz que os dois termos que o apóstolo Paulo emprega, né, homem interior e homem exterior, eles são inclusivos e totalmente abrangentes. Né? Então, esses dois termos incluem tudo que é ligado à existência humana de todo crente. Então, o ser exterior, ou seja, o homem exterior, é aquele homem que está exposto a tentações, a perigos e a deterioração, né? Que é a putrefação. Enquanto o ser interior, que é o homem interior, ele é renovado através da comunhão diária dele com o Senhor Jesus Cristo. E também o fortalecimento
através do Espírito Santo. Então, esse processo de renovação, ele tem seu início na regeneração, né? E é completado na consumação. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, nós somos gerados novamente, que é a regeneração. Então, essa renovação interior, ela se dá início quando somos gerados novamente. Ou seja, quando tomamos a nossa decisão de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E ele vai ser completado na consumação, ou seja, quando Jesus voltar, não é? E aí o nosso corpo, em definitivo, o corpo exterior, não é? Que é a parte, que é o homem exterior, que está sujeito a tentações, a perigos, a putrefação, ele então vai ser ali transformado num corpo glorioso. Então, para o apóstolo Paulo, a conversão na estrada de Damasco, ela marcou o começo do seu novo eu, né? Ou seja, a partir do momento que o apóstolo Paulo aceita Jesus no caminho de Damasco, né? Então ele entra ali no processo do homem interior, que é renovado através da comunhão diária com Cristo. Veja que não é uma comunhão momentânea, aqui eu estou falando de comunhão diária. Então, lá em 2 Coríntios 4,16, quando ele fala do homem interior e do homem exterior, né, que foi o texto áureo, por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o apóstolo Paulo se relaciona ali não apenas com seus contemporâneos, né, com os crentes de Corinto, destinatários da segunda carta ao Corinto, mas também com cada crente. Né? As cartas do apóstolo Paulo, os irmãos lembram, elas também são epístolas, porque a carta ela tem um objetivo, digamos, restrito. Ela é escrita com uma finalidade. A epístola ela tem um sentido universal. Então, as cartas do apóstolo Paulo se tornaram epístolas porque ela, por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, os destinatários eram os crentes de Corinto, mas ela tomou uma abrangência global devido às verdades espirituais que tem nessa carta, que são inclusas nessa carta e se enquadram completamente na vida dos cristãos. Então, quando criado à imagem de Deus, o novo eu, ele é transformado progressivamente pelos princípios do conhecimento espiritual, não é, da verdadeira justiça e de santidade. Então, baseado nisso, nós podemos analisar o significado do sofrimento segundo ali, 2 Coríntios. Então, o apóstolo Paulo começa a carta, a segunda carta aos Coríntios, explicando seus sofrimentos apostólicos. Eu não sei se os irmãos lembram, mas uma das finalidades do apóstolo Paulo em 2 Coríntios era rebater, não é, as mentiras que falaram, por exemplo, questionaram o seu apostolado. Não é? Então o apóstolo Paulo escreve 2 Coríntios para reafirmar que ele é um apóstolo eleito por Cristo e que as pessoas que estavam falando não tiveram a experiência com Cristo que ele teve. Então, Deus permite aflições, não é, em sua vida, no apóstolo Paulo, e o fortalece para suportar, de forma que ele, como apóstolo, possa por sua vez, fortalecer outros que estejam no sofrimento. Eu não sei se os irmãos lembram, mas se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que Atos dos Apóstolos é digamos assim, uma jornada do apóstolo Paulo, uma jornada que o apóstolo Paulo faz em direção a Roma. Então, o objetivo dele era chegar a Roma. Mas chega um momento, dois momentos, eu vou falar de um deles, no livro dos Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo ele tenta desistir. E o próprio Deus, ele pensa em desistir, o próprio Deus vai lá e o motiva. Importa que você chegue a Roma, e você vai chegar até Roma. Não é? Então, o apóstolo Paulo, ele passou por provações e, ao mesmo tempo, o Deus que permitiu ele passar por provações, o fortaleceu para ele suportá-las. Então, o apóstolo Paulo explica que Deus nos consola na aflição, de sorte que ele, como apóstolo, pode
confortar os que estiverem passando por aflições por meio do consolo com que somos confortados por Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo viveu, não é? Ele foi confortado por Deus e ele passa, então, a confortar outras pessoas. Então, as aflições de Paulo são para consolo e salvação, não é? Deus consola Paulo em seu sofrimento e Paulo, por sua vez, consola os crentes de Corinto, né? O apóstolo Paulo, como apóstolo, né? Ele transmite consolo e salvação a seus convertidos de modo sem igual através do sofrimento. Então, as dores do apóstolo são o meio pelo qual o Espírito de Deus é derramado na vida dos convertidos, né? Os convertidos que naquela época passavam profundas perseguições por causa da sua conversão a Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele atua como corolário da cruz de Cristo, né? No sentido que seu sofrimento é caminho da salvação para os coríntios, assim como o sofrimento é o caminho pelo qual o poder do Salvador, do Salvador de Deus é liberado. 2 Coríntios 2:14 diz: porque ele foi crucificado na fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. E, né? Se 2 Coríntios 13:4, 2 Coríntios 2:14 diz: graças sejam dadas a Deus, que sempre nos conduz à morte em Cristo, e manifesta através dele o aroma do seu conhecimento por toda parte. Então, a reflexão que o apóstolo Paulo faz sobre o seu sofrimento nos ajuda a compreender como ele pode dizer, né, em Efésios, que é prisioneiro de Cristo por causa dos gentios, e que os sofrimentos são para a glória deles, uma vez que o apóstolo Paulo entende suas aflições como meio escolhido por Deus para a salvação dos gentios, que talvez tivessem receio de se aproximar de Cristo por causa, por exemplo, da grande perseguição que passavam naquele momento. Também, queridos, acerca do sofrimento exterior, vamos pegar aqui a experiência do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual, tá certo? Ele sofreu adversidades, como a gente já discutiu, mas ele não perdeu a solidez espiritual. Então, as suas epístolas, né, as epístolas de Paulo, elas relatam tribulações acima das suas forças. Irmãos, imagina a pessoa ser espancada e arrastada como se tivesse morto. Não foi fácil, né? A ponto do apóstolo Paulo perder a esperança da preservação para a própria vida. Então, ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, não é? E nudez. Então, dessa maneira, Paulo, ele sintetiza, não é, as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12, quando ele diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, por isso, o texto bíblico, ele diz por isso o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro, né? O texto bíblico, ele fala que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de número 6 e 7. Então, isso é uma declaração de que nós somos feitos pó, ou seja, somos mortais, né? E por isso, como seres humanos, nós somos frágeis. Então, nesse aspecto, o homem exterior, ele padece, sofre ataques, né, por causa da cruz. O homem exterior, ele sofre, né? Ele padece, o homem exterior, ele se corrompe, ele entra em estado de deterioração. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo, ele não retrocede e também ele não nega a fé. Isso é interessante, não é, para todos nós. Ele nem retrocede nem nega a fé. Então, as suas provações, elas forjaram a confiança em Deus
e na vida na sua vida e ministério, né? Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. A sua vida, ela está a serviço do mestre e a favor dos escolhidos para a glória de Deus. De forma consciente da sua vocação, o apóstolo Paulo declara lá em 2 Coríntios 16:a, quando ele diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa. Então, nesse aspecto, o legado do apóstolo Paulo, nós podemos dizer aqui, é a perseverança em meio ao sofrimento. Então, embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo, irmãos, ele não desanima, ele não recua. Não é? O salvo, ele envelhece. Só para os irmãos terem ideia, quando mais jovem, eu tive a honra de ouvir o pastor Antônio Gilberto, saudosíssima memória, eu ouvi o pastor Antônio Gilberto pregar algumas vezes. Em uma das vezes, ele falou, na época ainda, que eu era líder de mocidade também, ele disse assim: uma vez eu fiz uma oração a Deus e eu disse: Senhor, eu quero me desgastar pela tua obra. Desde aquele dia, irmãos, eu também tomei aquela frase para mim. E eu começo a dizer: Senhor, eu quero me desgastar pela tua obra. Aparentemente, se você colocar eu e meu irmão mais velho, eu sou o terceiro da minha casa. Tem outros depois de mim, mas eu sou o terceiro. Se você coloca o meu irmão mais velho do meu lado, você vai ver que meu irmão mais velho é bonito, não tem cabelo branco na cabeça, não tem ruga, tá certo? Não tem nada. Não é, irmãos? Em comparação, o Mário Sérgio, as pessoas olham e dizem: meu Deus, como você está envelhecendo, o cabelo está branco, não é? E a gente percebe assim, irmãos, é assim, ó, é o homem exterior se corrompendo, se deteriorando, mas o salvo, ele não desanima. Eu não estou desanimado, eu estou feliz, irmãos. Nem ele recua. Né? Então, acerca disso, Cristo nos assegurou, lá em João 16:33, quando ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, eu venci o mundo. Não é, irmãos? Na hora que Jesus diz assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele fala várias coisas. Uma delas é: vocês vão vencer também. Não é? Porque vocês têm a mim do lado de vocês. Glória a Deus por isso, aleluia. E aí vem a esperança do crente. Não é? Na Escritura Sagrada, o contraste entre aflições do homem e o poder de Deus, elas são representadas assim, ó. Primeiro, vou falar 4 maneiras. Primeiro, atribulados, mas não angustiados, que 2 Coríntios 4:8, a parte A. Significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Segundo, perplexos, mas não desanimados, né? 2 Coríntios 4:8, a parte B. O que indica o quê? Mesmo confuso, o crente não se desespera, né? Perplexo, mas não desanimado. Terceiro, perseguido, mas não desamparado, né? 2 Coríntios 4:9, a parte A. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. E quarto, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 9, a parte B. Ou seja, mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Então, o texto ensina que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre vai prover um meio de escape. Por isso que o salvo não desanima. Né? O nosso Senhor obteve êxito sobre a morte. E, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Então, queridos, como cristãos, não podemos deixar de guardar a bem-aventurada esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Então, após falar do homem exterior, vamos falar um pouco da renovação interior. Então, nós temos ali, irmãos, primeiro que tudo, para falar de renovação interior, nós temos que falar acerca do fortalecimento diário, né? Então, a Bíblia enfatiza que o Espírito Santo, né, é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Isso aí é um postulado bíblico, ou seja, é uma coisa que não se muda. A Bíblia enfatiza, o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Então, esse poder do Espírito
Santo, ele atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e viver afastado do pecado. Então, apesar da fraqueza e do sofrimento exterior, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia, né? Isso é a operação do Espírito, que qualifica o salvo a não desfalecer. Então, do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ele ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Então, não podemos permitir, de forma alguma, que a aflição nos desanime, né? Nós devemos renovar nosso compromisso e servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça todos os dias. Também o eterno peso da glória, não é? O apóstolo Paulo ele declara o seguinte, ele declara, 2 Coríntios 4,17, ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, aqui o apóstolo Paulo ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso, né? O apóstolo Paulo ensina que, se comparado ao peso da glória, que é eterna, a nossa tribulação é leve e passageira, irmão. Olha o que ele fala. Se comparado ao peso da glória, não é? Que é eterno, o peso da glória é eterna, a tribulação que nós passamos é leve e passageira. Então, nesse sentido, a adversidade ela serve como instrumento encorajador do homem interior que o impulsiona a prosseguir, não é? E que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar tribulações. Então, se faz necessário sermos sábios diante da tribulação, não é? Fugindo da murmuração, não é? E reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, irmãos, as Escrituras, elas ratificam, elas nos garantem que as aflições desse tempo, elas não podem ser comparadas à glória do porvir, tá certo? E essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Também a visão da eternidade. Então, fortalecido em Deus, né? Tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão, irmãos, ele é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as coisas que não veem, elas são eternas, tá certo? Então, em contraste com as coisas, contrastando as coisas visíveis e as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo ele apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Então não existe, irmãos, vitória sem Bíblia, né? Não existe cabeça erguida sem Bíblia. Não existe eternidade e salvação sem Bíblia. Então, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Né? Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3:2, quando ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Agora a gente também pode observar um pouco dos desafios de hoje. O que nós temos hoje? Né? Em contrapartida a tudo quanto nós estamos falando, o que é que nós temos hoje? Contrapartida à visão bíblica. Nós temos o espírito da Babilônia, que foi tratado lá na primeira lição, tá certo? O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, ela procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Ou seja, levando em consideração que o espírito é a parte do crente que se comunica com Deus, o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, ela tem por objetivo esmagar a comunhão do homem com Deus. Então, é um sistema materialista, não é? Conforme nós estudamos até o momento, que nega a realidade espiritual, inclusive nega a existência de Deus, né? Nega a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Olha só, irmão, isso aqui é um perigo, a gente deve alertar para isso. Nós estamos sendo bombardeados diariamente com isso. Então, diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro,
que resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal, né? Contra a vinda do mal. Também nós temos ali, nos dias de hoje, o relativismo doutrinário, que também já estamos falando sobre ele há algumas semanas. Então, é outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual, tá certo? Tenta matar a nossa comunhão com Deus, né? O processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Então, não podemos tolerar a relativização doutrinária, né? Ora, não é relativizar a doutrina bíblica, é enfraquecer o homem interior. Então, todas as vezes que você é motivado a não ler a sua Bíblia, a não orar, a não se consagrar, a não ter uma vida com Deus, você está sendo impulsionado a sua vida interior ser enfraquecida, não é? Então, não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta, não é, conta a palavra de Deus. Não tem como renovar a nossa vida se nós não dermos a devida importância à palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia, não é? Como muitos querem fazer hoje em dia, para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Não se pode fazer isso. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Então, o pecado é aceito e tolerado. Porém, nós que somos crentes renovados em Cristo, devemos reagir contra a inversão de valores que é iminente, aliás, que é real, não é? Resistir ao espírito da Babilônia e devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né, irmãos? Que é um ponto fortíssimo da lição que nós devemos observar com muito cuidado. Nós temos também a batalha espiritual, né? Como eu disse aos irmãos, o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. Quando eu falo de batalha espiritual, eu estou falando de uma luta para que nós não tenhamos uma comunicação eficaz com o nosso Deus, tá certo? Então, todo salvo, ele é alvo, né, irmãos, da batalha espiritual deste mundo. As escrituras dizem que o Satanás, né, que é o Deus desse século, e que o mundo jaz o maligno. Por isso, a nossa declaração de fé, ela realça que foi com engano que ele começou suas atividades contra o homem. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem pessoas nesse mundo. Então, nós temos o quê? Os espíritos malignos, eles têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Então, é por esse motivo que a Bíblia Sagrada, ela alerta que nossa luta não é contra homem, mas contra demônios, né, irmãos? Então, de certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, né, ele deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, conforme Efésios 6:18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Agora preste bem atenção. Algumas causas pelas quais nós sofremos, não é? Então, ressalte que nem todo sofrimento, não é resultado da perseguição contra a fé em Cristo, tá certo? Mas a Bíblia aponta diversas causas pelas quais nós sofremos, não é? Por exemplo, a primeira delas, nós sofremos por causa do pecado original, não é? Por causa da queda. Uma das consequências do pecado foi que o sofrimento entrou na vida humana. Segundo, nós sofremos por causa do pecado pessoal, né? Então, não podemos negar que também podemos sofrer pelas escolhas erradas que tomamos na vida, tá certo? Que é o pecado pessoal. A nação de Israel, por diversas vezes, por causa de atitudes erradas que fez, sofreu. Diversos personagens da Bíblia colheram fruto, irmãos, não é? Frutos das suas obras. Então, a lei da semeadura, que é bíblica, ela ainda está em vigor e é importante a gente atentar para essa verdade. Também sofremos porque estamos no mundo. Então, o fato de estarmos no mundo, contaminados pelo pecado, também nos faz sofrer. E Jesus conscientizou
seus seguidores dessa árdua verdade, não é? No mundo tereis aflições. Também sofremos porque somos crentes. Então, ser filho de Deus não dá imunidade ao sofrimento, não é? Então, muito pelo contrário, existem tribulações que são pertinentes à vida daqueles que servem a Deus, não é? Pelo fato de sermos santos no mundo perverso e porque somos provados para sermos aperfeiçoados, não é? Através do sofrimento, assim como foi, por exemplo, com o patriarca Jó. Também, irmãos, nós sofremos porque Deus permite nós sofrermos, com o objetivo de moldar o nosso caráter. Então, a aprovação até ser acolhida com prazer, né? Pois tais provações têm algumas finalidades. Por exemplo, mostrar ao homem a sua própria fraqueza e conscientizá-lo da sua dependência divina. Também aperfeiçoar o seu caráter, né? Aprofundar o seu conhecimento em relação a Deus e também conceder-lhe experiências, né? Provar e aperfeiçoar a sua fé e corrigir também erros cometidos, tá certo? Então, tem algumas finalidades. Qual é a perspectiva paulina, né, sobre o consolo e a alegria em meio ao sofrimento? Bem, aqui é muito interessante. Então, a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar claramente que o apóstolo, que o servo de Deus, aliás, ele não está imune a tribulações, tá certo? A Bíblia Sagrada, ela nos mostra que o servo de Deus não está imune às tribulações, mas ela ensina também que podemos obter regozijo e consolo divino em meio às aflições da vida, como alguns exemplos que eu vou mostrar agora. Por exemplo, primeiro deles, o apóstolo Paulo sabia que o que era padecer, né? Ele sabia muito bem o que era padecer, porque ele enfrentou diversos tipos de aflições, como eu já falei aqui com os irmãos. No entanto, o apóstolo Paulo, ele tinha convicção que jamais ele seria desamparado. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Também o apóstolo Paulo, ele ensina que é possível o crente regozijar-se em meio ao sofrimento. Colossenses 1, 24 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Né? Você observa o apóstolo Paulo relatando o seu sofrimento, mas ele diz assim: regozijo-me. Tá certo? Também a epístola aos Filipenses, por exemplo, ela foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Roma. No entanto, é a carta do amor, né, irmãos? Ele não demonstra angústia, tristeza ou frustração, pelo contrário. Em Filipenses, ele, na carta aos Filipenses, essa carta em que ele mais mostra o seu regozijo e a sua alegria, não é? É a carta onde ele mais faz essa demonstração. Também, o cristão sofre por amor a Cristo, sem dúvida, não é? E o cristão que sofre por amor a Cristo, ele também vai experimentar, sem dúvida, o consolo divino. Não é? 2 Coríntios 1,5 diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Em quarto lugar, eu posso lembrar aos irmãos que, mesmo em meio a tribulações, o apóstolo Paulo, ele diz que estava cheio da consolação e transbordante de gozo, ou seja, de alegria. 2 Coríntios 7,4, ele diz assim: grande é a ousadia da minha fala convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Não é? Também, queridos, eu quero terminar essa lição mostrando aos irmãos como manter a renovação cotidiana do homem interior. Eu até já falei, mas eu quero frisar mais um pouco. Primeiro, como manter. Então, a palavra de Deus, que é a nossa fonte, a nossa regra de fé e prática,
ela nos ensina não apenas sobre a possibilidade das aflições da vida do servo de Deus, mas, como eu já disse aos irmãos, ela também mostra como nós devemos nos portar em meio ao sofrimento. Então, quais são os pontos aqui? Os irmãos já conhecem. A oração, tá certo? Que deve ser um hábito, um estilo de vida. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Tessalonicenses 5:7, orai sem cessar. Além da oração, o quê? Que nós temos a leitura da palavra. Então, priorizar a leitura e meditação das Escrituras, não é? Então, no Novo Testamento, o Senhor Jesus critica os religiosos de sua época porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus, tá certo? Conforme está lá em Mateus capítulo 22, versículo de número 29. Também, além da oração e da leitura bíblica, o que é que a gente pode lembrar aqui? O jejum, que é bíblico, tá certo? O próprio Jesus, ele praticava a disciplina do jejum e ensinava que ela fazia parte, não é, da vida consagrada do cristão. Então, a igreja no Novo Testamento também praticava jejum e nós também devemos praticar. Também cantar louvores, né, irmãos? O exercício maravilhoso, né? O louvor a Deus, irmãos, deve fazer parte, né, da disciplina espiritual, porque o apóstolo Tiago nos diz, se está alguém alegre, cante louvores. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a música sempre esteve presente no culto de Israel e também no culto da igreja primitiva. E por falar em culto, além de cantar louvores, por que não lembrar o culto doméstico? Né, irmãos? Ou coisa maravilhosa. O culto doméstico, né, irmãos? Que é definido como uma reunião da família sobre a liderança dos pais cristãos, não é? Com a finalidade de cultuar a Deus no lar. Não é? Segundo o pastor Elinaldo Renovato de Lima, nos define uma reunião da família sob a liderança dos pais cristãos com a finalidade de cultuar a Deus no lar. Então, o culto doméstico se constitui uma importante disciplina, não é? Não só para a renovação cotidiana do homem interior, bem como também de toda a família. Aqui eu também posso relatar, irmãos, a confiança em Deus, né? Além do culto doméstico, vamos lembrar da confiança em Deus. E aí vamos lembrar do patriarca Jó. Apesar de todas as provações, ele demonstrou uma confiança inabalável em Deus. Se a gente analisa Jó em vários pontos, Jó 3:15, 19:25, 42:2, nós vamos ler, ó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ou seja, olha a confiança de Jó em Deus. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Também eu posso falar aqui com os irmãos, ó, além de confiar em Deus, de todos esses aspectos que eu estou falando, reconhecer que Deus está no controle de tudo, né, irmãos? Então Jó sabia que Deus estava no controle da situação. Em Gênesis 45:5 diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveis vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, José, não é? Ali, falando com seus irmãos, reconhecendo que Deus estava no controle de tudo. Para terminar, eu também posso citar mais dois aspectos. Primeiro deles, sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Né? O salmista disse que foi através da aflição que ele aprendeu a obedecer a Deus, lá nos Salmos de número 119, versos de número 67 e 71. Após todo o período de provação, não é, o patriarca Jó reconheceu que teve uma experiência mais profunda com Deus. Não é? Jó 42:5. Foi através do sofrimento que o filho pródigo lembrou da casa do pai. Em Lucas capítulo 15, do versículo 15 ao 20, né? O apóstolo Paulo também disse que a tribulação produz paciência, em Romanos 5:3. Tiago diz que a prova produz paciência, em Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Então, por essas e outras razões,
O apóstolo Paulo mesmo, em Romanos 8:28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né, irmãos? E por fim, eu quero lembrar os irmãos de mais um aspecto, além, né, o nono aspecto aqui, para nós mantermos uma renovação cotidiana do homem interior, tendo a esperança que um dia todo sofrimento terá fim. Aleluia. Não é? Jesus prometeu vir nos buscar, irmãos. Está lá em João, capítulo 14, dos versos 1 a 3. As aflições desse mundo, elas não se comparam com a glória que nos será revelada. Romanos 8:18. Também aqueles que são participantes das aflições de Cristo se alegrarão e se regozijarão na sua vinda. Não é? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos de número 12 e 13. Então, quando Cristo voltar, irmão, seremos semelhantes a Ele. Teremos um corpo glorioso e incorruptível, imune às doenças. Aleluia! Está lá em 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Não é? Nós habitaremos com Cristo, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, segundo Apocalipse, capítulo 21 e versículo de número 4. Aleluia, irmão! Que lição! Meu Deus do céu! Então, nós podemos concluir essa lição com saudade dela, inclusive, né? Vamos concluir essa lição com saudade da lição. Já ouviram falar isso? Concluir a lição com saudade da lição, não é? Lembrando que durante a existência do corpo material, ou seja, enquanto aqui estivermos, o homem exterior, ele vai estar sujeito às tribulações dessa vida, né? Que apesar do padecimento e das aflições, nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Também, assim, os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por esse motivo, no tempo presente, né, de ataques, de desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Então, aqui nós podemos ver, né, irmão, que lições preciosas dessa lição. Nós observamos, diante de todos os desafios propostos por uma sociedade relativista, hedonista, cética, manter-se renovado, irmãos, interiormente, é uma condição inegociável para nós cristãos. Se conseguirmos, não é? E só conseguiremos vencer todas as aflições e ataques sofridos no homem interior com a ajuda do Espírito Santo e disposição pessoal, não é? E nos mantermos firmes, sem desanimar, não é? Sabendo que a nossa cidade está nos céus, aonde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que podemos dizer, irmãos, no final dessa lição, se não falarmos em alto e bom som, Maranata, não é, irmãos? Ora vem, Senhor Jesus. Que lição maravilhosa, irmãos. Que lição espetacular, irmãos. Nós vamos ter esse domingo, não é? Abrace essa lição, motive. Hoje, antes da aula, ainda dá tempo você mandar mensagem para os seus alunos, dizendo amanhã nós vamos ter uma lição espetacular. Os alunos convidar os outros alunos também, professor se programar para terminar a aula dentro do tempo proposto, expor todo o assunto com introdução, desenvolvimento, conclusão, não é? E motivar os alunos a permanecerem cada vez mais firmes em Cristo. Deus nos abençoe, irmãos. Que lições maravilhosas nós estamos tendo. Eu estou terminando essa lição muito feliz hoje e eu creio que os irmãos também. Uma boa aula a todos. Se Jesus não voltar a próxima semana, eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição de número 11. A paz do Senhor, queridos. Um forte abraço a todos.